Existem 3 segredos para se conseguir uma oferta de emprego aqui no Canadá, ainda do Brasil, que ninguém te conta, não pelo menos de graça aqui no YouTube. Muito prazer, o meu nome é Ellen. Eu migrei para o Canadá com apenas 21 anos direto do Brasil através de uma oferta de emprego e aqui nesse canal eu quero ensinar você a também chegar aqui no Canadá, assim como eu fiz ainda muito nova. E hoje eu quero contar para você 3 segredos que ninguém te conta, não pelo menos de graça, aqui no YouTube, para se conseguir uma oferta de emprego ainda do Brasil. São 3 segredos que eu descobri durante o meu processo de imigração para o Canadá e também durante o meu planejamento, o momento em que eu estava fazendo o planejamento para imigrar para o Canadá. Através desses 3 segredos que eu vou te contar nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter mais clareza a respeito desses processos de conseguir uma oferta de emprego, a tão sonhada Job Offer aqui no Canadá. E por favor, se no final desse vídeo você gostar, por favor, se inscreva no meu canal, deixa um like, deixa um comentário, comenta qual a sua dificuldade, que eu vou estar trazendo vídeos nesse canal a respeito disso para ajudar você. Eu não estou ganhando nada ainda neste canal para ajudar você. Então é de graça. Então, por favor, se inscreva no meu canal e deixa um gostei para que eu consiga continuar trazendo mais vídeos para você. E vamos para o que mais interessa, sem enrolação. Segredo número 1. As empresas canadenses contratam por necessidade e não por currículo perfeito. É isso mesmo que você ouviu. Muitas pessoas passam meses, assim como eu já passei, tentando construir um currículo perfeito, tentando juntar as experiências de anos e anos e datas e dias, tentando especificar de forma muito acima, de forma muito chique, vamos dizer assim, para que o currículo seja selecionado visualmente por tudo o que contém lá. E isso é um erro, porque as empresas canadenses, elas são diretas quando elas estão procurando por pessoas. Então, quando uma empresa posta lá que ela precisa de alguém para trabalhar na linha de produção ou em qualquer outra área, ela quer pessoas que tenham experiência na área que elas estão pedindo. Então, não adianta você colocar no seu currículo que você tem experiência há 10 anos como porteiro. Não adianta você colocar que você tem experiência de 4 anos atrás como vendedor. Não adianta você colocar experiências que não estão relacionadas com a área em que você está procurando trabalho. Mas Ellen, e se eu não tenho a experiência que está pedindo? Então, já é um outro caso. Se você não tem a experiência que é pedida pela empresa, não adianta, minha gente, não adianta inventar, não adianta querer inventar, querer colocar coisas que não estão lá. Porque no final de tudo você vai ter que comprovar. E quando chegar o momento em que você pedir os seus vistos ou a empresa pedir a comprovação dessa experiência que você fala que você tem e você não tiver, daí, meu povo, o buraco vai ser mais embaixo e vai ser triste, porque se você não tiver como comprovar essa experiência, é fim de linha, é fim de linha. Então, meu povo, segredo número 1, as empresas contratam por necessidade e não por currículo perfeito. Então, ao invés de você tentar querer deixar o seu currículo perfeito, com experiências, sabe, experiências que ao seu ver, as empresas canadenses vão olhar e achar que você tá abafando, coloca o básico, meu povo. O básico. E qual que é o básico? Coloca o que eles estão pedindo. Se eles estão pedindo experiência em linha de produção, coloca lá a sua experiência em linha de produção, a empresa que você trabalhou ou trabalha, tá? Coloca ali o que você fazia de forma genérica, sem ficar adicionando muita coisa também, porque é aí onde entra uma outra coisa que eu vou falar para vocês agora. Se você ficar adicionando coisas no seu currículo para
querer parecer uma pessoa que tem muita qualificação, você corre um sério risco de eles não te contratarem ou não selecionarem o seu currículo por achar que você é qualificado demais. Tem isso, Ellen? Tem isso. Por isso que eu falei para vocês, as empresas canadenses, elas são objetivas. Então, quando elas abrem a vaga ou quando elas estão precisando de pessoas naquela vaga, é porque eles precisam de pessoas que realmente fazem aquilo que eles estão pedindo. Tá? Então, não ficar adicionando coisas demais, não ficar querendo incrementar as palavras demais, não querer ficar buscando experiências que não tem nada a ver com aquilo que eles estão pedindo, pode sim prejudicar a forma como você está montando o seu currículo, tá? Então, pense bem nisso. Quando você for montar o seu currículo, daí você tem que fazer essas avaliações. Eu tenho realmente experiência nessa área? Eu tenho como comprovar essa área? E aí sim você vai montar o seu currículo de uma forma objetiva, sem ficar adicionando muitas purpurinas, tá? E vai mandar para essa empresa. Esse é um segredo que poucas pessoas te contam e que você deve saber para você montar o seu currículo de uma forma certa, de uma forma pontual. E quando as empresas canadenses pegar esse currículo, eles vão olhar e eles vão falar: poxa, aqui está a experiência que nós precisamos, certa, direta e sem muita purpurina. Ellen, mas a minha profissão ela não é diretamente com a linha de produção que eles estão pedindo. O que eu faço? É aí onde entra a adaptação. A adaptação é quando você adapta a sua área, né, para uma área que estão pedindo aqui no Canadá. Um exemplo foi o meu exemplo. Eu trabalhava na linha de produção alimentícia e eu vim aqui para o Canadá trabalhar na linha de produção de serraria. Qual a relação que tem uma com a outra? Nenhuma? Será que essas duas áreas não poderiam ser adaptadas? Foi aí aonde entrou a adaptação. Talvez o produto da minha linha de produção com a linha de produção que eles estavam precisando aqui no Canadá não fosse o mesmo. Até porque alimento e madeira não são a mesma coisa, certo? Porém, o processo era o mesmo, porque se nós formos pararmos para pensar, linha de produção é linha de produção em todos os lugares. Tanto que as pessoas elas usam o termo linha de produção para se referir a algo que é linha de produção. Então foi aí onde entrou o meu processo de adaptação. Eu coloquei no meu currículo de forma genérica, ou seja, realmente coisas que englobam linha de produção, que era classificação de produtos em 1 minuto, quantas peças eu cortava, classificava, avaliava por minuto, né? Qual era a minha escala da linha de produção, quantas horas eu fazia por semana, sabe? Eu adaptei todas as funções, todos os processos de linha de produção e coloquei no meu currículo. Nesse caso, a adaptação, ela funcionou de uma forma correta, porque eu não inventei nenhuma experiência, eu simplesmente adaptei para que as linhas de produção se coincidissem e eu conseguisse mostrar para os recrutadores que eu tinha experiência em linha de produção. Então, essa é a dica número 1. Experiência importa muito mais do que um currículo carregado, cheio de informações que muitas das vezes não vão nem servir, não vão nem somar no seu currículo. Então, ao invés de você querer mostrar quantas experiências você tem ao longo do ano, tente selecionar as experiências que têm mais relevância para a área que você está aplicando aqui no Canadá. Os canadenses, eles são pontuais e eles querem saber se você tem experiência ou não. E é isso o que importa. Segredo número 2. Networking importa muito mais do que currículos enviados. Quando eu falo sobre networking, eu falo sobre contato. Eu falo sobre
tentar conversar, tentar entrar em contato com as empresas. Vou te dar um exemplo. No meu processo de imigração, eu sempre ligava para as empresas que eram possíveis ligar, tá, gente? Eu não saía pegando o número e ligando e pipipi, papapá. Não. Eu colocava uma meta. Eu entrava no site lá do Job Bank, eu selecionava as empresas, eu via lá no finalzinho, né, no final da descrição da vaga, se a empresa contratava imigrante ou não, e aí sim, eu pesquisava sobre a empresa. Isso é muito importante, porque às vezes, e na maioria dos casos, as pessoas acham que é simplesmente entrar no Job Bank, fazer o seu cadastro e enviar currículo todos os dias para aquela mesma empresa. Se você fizer isso, você está cometendo um erro gigantesco. Não é simplesmente enviar currículo. Não é. Você tem que pesquisar sobre a empresa, você tem que entrar no site dessa empresa, ver aonde essa empresa está localizada, ver o custo de vida, ver quanto que recebe, enfim, e pipipi e papapá. Você tem que fazer tudo isso, gente, porque é uma mudança de país. Então você precisa saber aonde você está entrando. E aí é aonde entra o networking. Se você entrar e pesquisar sobre essa empresa, você com certeza vai achar contatos. E esses contatos, eles geralmente são das áreas de RH, são das áreas de suporte ao cliente, são das áreas de contratação. E aí sim você vai entrar em contato, vai ligar para essa empresa, para esse contato. Mas lembrando, não ligue para as empresas se você não tiver o inglês que dê para se comunicar. Não adianta você ligar para essa empresa se você não tiver inglês ao ponto de conseguir se comunicar. Como eu sempre falo, você vai estar queimando a sua chance de conseguir uma oferta de emprego. Feito isso, aí sim você vai ligar para essas empresas, porque o networking hoje em dia, ele é muito mais importante, muito mais interessante do que só enviar e-mail. Às vezes, a empresa que está recebendo esses e-mails, eles querem te conhecer, eles querem ver o nível do seu inglês. Gente, já passou a época em que você só enviava e-mail. Essa época já passou. Nós estamos em uma nova era. Nós estamos em uma nova época. O Canadá precisa de gente? Precisa. Mas se você não provar para o empregador que você é a pessoa certa e que ele precisa te contratar, que você tem as experiências que ele precisa, você nunca vai conseguir uma oferta de emprego. Então, ao invés de você enviar 100 currículos, 200 currículos, ao invés de fazer só isso, mude a sua rota. Faça o networking. Hoje nós temos uma ferramenta muito poderosa chamada LinkedIn. LinkedIn. Muitas pessoas acham que o LinkedIn não funciona. E aí é que você se engana. O LinkedIn é o seu perfil, é o seu Facebook profissional. É como assim, olha, quando você conhece uma pessoa, né? Você fala, qual que é o nome do seu Facebook? Daí a pessoa dá o nome, você entra lá, você já vê. Olha, essa pessoa tem filho, essa pessoa é casada, ou essa pessoa é solteira, ou essa pessoa mora em tal lugar. Nossa, essa pessoa, ela tem cursos de língua, isso e aquilo. O LinkedIn é a mesma coisa. Os recrutadores estão todos lá de olho no seu perfil. E se você não ajustar o LinkedIn, se você não estiver preparado, você não vai conseguir. O networking é muito importante, meu povo, muito importante. Entre em contato com as empresas, claro, depois que você tiver um inglês que consiga se comunicar. Entre em contato com as empresas, fale quem você é, mostre o seu inglês, conte sobre a sua experiência que tenha relevância com a área que eles estão pedindo. Assegure a empresa de que você está pronto. E aí sim, você vai estar fazendo tudo o que você consegue para conseguir uma oferta de emprego. E se você chegou até aqui,
comenta aqui, ó, contratado. Deixa nos comentários aqui, contratado, que eu vou saber que você chegou até o final. E vamos para o segredo número 3. A empresa só contrata se for fácil para ela. O erro de muitas pessoas que imigram ou que querem imigrar para o Canadá é pensar dessa forma aqui. Ai, é o Canadá que precisa, então eles que dão os seus pulos. Ai, mas é o Canadá que tá faltando mão de obra, então eles que venham atrás de mim. E já começa errando aí. As empresas canadenses, elas precisam de gente para trabalhar. Mas se você não estiver pronto, bye bye. Não vai fazer nenhuma diferença. Eles vão na Índia, eles vão na Nigéria, eles vão na Europa e eles trazem pessoas de outros países. Então, meu povo, se você não facilitar para eles, você não vai conseguir. Não vai. Mas Ellen, o que você diz, o que você quer dizer com facilitar? Quando eu digo facilitar, eu digo ter tudo pronto. Ter os documentos prontos. Ter o inglês, ter a comprovação de estudo, ter a comprovação da experiência. Saber dos processos imigratórios, e vai ter vídeo de programas de imigração, eu vou fazer programa por programa aqui para vocês, então se inscreve. Então, quando eu falo ficar pronto, ter tudo pronto, é isso que eu digo. Porque se você não tiver tudo pronto, tanto faz, tanto fez para as empresas canadenses. Porque, ok, o Canadá precisa de gente, mas é você que tem o sonho de migrar para o Canadá. Porque se você não tiver tudo pronto, 50 mil pessoas têm. O Canadá tá cheio de imigrantes e até mesmo imigrantes ilegais que têm coisas prontas, têm documentos prontos e que batem na porta dos empregadores e eles contratam. Então você precisa ter tudo pronto. Você precisa facilitar o processo para a empresa. Além de você ter um currículo legal, que foi o que eu falei na primeira, né? Ter um currículo com experiência relevante. Além de você ter um networking, um inglês para ligar, para se comunicar através do LinkedIn, você precisa ter tudo pronto, porque nada adianta você ter um currículo bom, ter networking e não ter tudo pronto. Então, pessoal, tenha tudo pronto, facilite o processo para eles mesmos, porque por mais que os empregadores canadenses precisam de pessoas, por mais que o Canadá precisam de mão de obra, eles não querem pessoas que tudo é muito difícil de se conseguir. Eles não querem estar dispostos a quebrarem a cabeça deles para descobrir como trazer você. Por mais que eles precisem, eles não querem, porque é muita burocracia. Então, se você facilitar o processo para eles, melhor ainda, meu amigo, você vai estar à frente de muitas pessoas. Então, vamos recapitular aqui comigo. Segredo número 1. Currículo perfeito não adianta de nada, mas experiências relevantes sim. Segredo número 2. Networking importa mais do que 1000 currículos enviados. E segredo número 3, facilite para as empresas canadenses. Se esse vídeo te ajudou, se esses 3 segredos fizeram a sua mente explodir, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que eu venho aqui para você trazer a verdade sobre como conseguir uma oferta de emprego no Canadá, direto do Brasil, com os métodos que eu fiz para chegar até aqui. E o seu like vai me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Comenta contratado aqui nos comentários se você chegou até aqui. E um grande abraço para você e para a sua família. Deus abençoe. Até mais!